Uhum. Tá ao vivo. Ah, agora, tá me ouvindo, Dani? Eu tô te ouvindo super bem. Então tá, a gente tá aqui na minha página. Então vamos ver se a Marfisa e quem tá lá manda para o grupo. Deixa eu ver se eu consigo mandar para o grupo. Tarantantam, parampam, grupo, vai para o de tá, vai. Tá louco, se não sou eu nessa família, eu vou te falar, viu, Fê? Aqui, grupo, vai. Eu não sei se eu consigo mandar para a página. Bora! Vamos Bora? conversar? A Marfisa, a Marfisa deu o gol? Não sei. Eu mandei para os dois grupos. Eu não sei se eu consigo compartilhar na página. Será que consigo? Vamos lá. Taratã, página, diário de esquecimento. Aí eu teria que alternar. Vou alternar. Vamos lá. Não, não vou fazer isso, não vou alternar, não. Vê se a Marfisa consegue colocar. A Marfisa aqui está aqui. Pá. Estamos na live, sim. Vamos lá? Bora? Está me Eu ouvindo? não sei se a gente tá. Eu tô te ouvindo super bem, mas eu não sei se a gente está aparecendo. Deixa eu dar uma olhadinha nos A grupos. gente está aparecendo na minha página e nas páginas dos grupos, Ah, estamos? Super. Ótimo. certo? Olha lá. Pode ser? Você tá live. Ótimo. Excelente. Oba. Então vamos lá. Apresentando-se. Apresentando-se, bem-vindo todo mundo, quem já entrou. A live do Clube do Livro, a gente está aqui hoje. Temos o prazer, na verdade, o Clube do Livro está recebendo a Miriam. A Miriam é a convidada da gente. E a Miriam, para quem não sabe, é minha prima querida. Você também. Presidente e fundadora da Recriar com Você. Eu acho que o pessoal que está assistindo agora sabe o que é Recriar com Você. Da casinha. Da casinha, a Recriar com Você é uma associação não governamental, suprapartidária e sem fins lucrativos. E para dar uma apresentada na Miriam, eu mesma acabei conhecendo a Miriam um pouco melhor hoje, conversando com ela, a gente se preparando para essa live. Uma coisa muito bacana, a Miriam já escreveu 7 livros. Ela já escreveu para jornal, ela já escreveu para revistas. O primeiro livro dela foi o Busca, depois veio Fragmentos do Eterno e Semente, que ela me escreveu hoje, que estão esgotados, não dá mais para pedir. Ela tinha um jornal na Magos, eu sou dessa época, eu lembro da Mi dessa época. Ela escreveu 3 livros sobre Alzheimer. E o último que ela escreveu foi o do Votanzinho, que para quem não sabe é o cachorro dela, super fofo. Aliás, não é o cachorro, é o gatinho. É meu gatinho, Para quem não entendeu esse insight, vai na página da Miriam que vocês vão entender. É uma história incrível que ela descreveu de maneira hilária na página dela. Dá uma olhada lá. É isso. E hoje eu estava falando com a Miriam ainda, algo que eu mesma não sabia, sobre como ela começou a escrever, que foi numa peça de Beth Faria. E eu acho... Não era a Beth Faria, Marília Pera. Não foi Marília Pera? Quem fez... Deixa eu ver aqui. Aquela... Adorável Júlia, né? O espetáculo era produzido por
A Júlia, é. Muito legal. Na época você criou um curso de cenotécnica patrocinada pela Funarte, pelo Sindicato dos Artistas, e Exatamente. muito legal para a gente, para o pessoal que está vindo, para o meu público. Eu mesma fiquei sabendo hoje de todo o envolvimento da Miriam, na verdade, nessa parte de teatro também, que para mim também era nova. É. E o quanto isso influenciou ela a escrever. Você quer falar? Vamos começar por aí, Mi? Como que É você assim. começou a escrever? Então, eu sempre escrevi, né? Sempre desde criança. Eu sempre gostei de ler, né? Muito. Eu aprendi a ler de tanto que infernizei minha mãe, eu tinha 5 anos mais ou menos, daí a minha mãe que me ensinou a ler. E a minha prima Ana, que é a mãe da Dani, né? A Aninha a gente era unha e carne, nós somos as duas primeiras netas da minha avó. Minha avó teve 8 filhos, então a gente se grudou, né? Desde criança a gente era grudada. E a Aninha é um ano mais velha que eu, e ela entrou na escola primeiro que eu. E isso quase me moeu de inveja. Eu falei, não, não é possível. E ela ainda fazia assim, quando ela morava perto, a gente se via sempre, e eu lembro de uma cena, ela com um rabo de cavalo, e ela ficava fazendo assim, segurando a mala de uniforme, aquilo me destruiu. Eu falei, ela está indo para a escola, gente, e ela está feliz, e eu estou aqui, né? Aí eu comecei a insistir para minha mãe que eu também queria ir para a escola. Só que não podia porque eu era mais nova, né? Eu acho que era 7 anos que tinha que entrar na época, uma coisa assim. Aí eu comecei a querer ler, porque eu queria ler, eu sempre quis aprender a ler, porque o meu pai lia muito, minha mãe também. Então, aí minha mãe me ensinou a ler, e aí ela foi na escola onde a Aninha estava no primeiro ano, né? E falou com a diretora se podia me deixar entrar. Aí no ano seguinte, que eu faria 6 anos, aí a diretora falou: olha, ela não pode entrar porque ela não tem 6 anos ainda, né? O ano que vem ela não vai ter 6 anos ainda. E aí a diretora falou: faz assim, traz ela. Sabe aquela. Não sei se vocês, da geração de vocês, sabem o que significa o termo café com leite. O café com leite é uma pessoa que praticamente não existe, né? Você deixa ela lá, não humilha, não briga e não mexe com ela, mas deixa ela lá, ela acha que faz parte daquele grupo. Então a diretora falou: deixa ela vir, ela fica lá sentada, não faz, né? Não vai fazer diferença. E eu fui, e aí a gente se matriculou. Como eu já sabia ler e escrever, ela me matriculou. Eu fiquei na escola, eu continuei, né? Então, assim, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. A primeira vez que eu tinha, quando eu fiz 17 anos, eu quis fazer filosofia, porque eu achava que quando a gente consegue estabelecer um pensamento, né, e uma questão sobre qualquer coisa. Se você conseguir perguntar alguma coisa para você e para o mundo, você aprende, independente de qual seja a resposta, né? Independente de que alguém entenda a pergunta ou se alguém souber a resposta, não importa. Eu sempre achei que a grande questão seria aprender a questionar. Né? E é isso, você tem que aprender a perguntar. E tudo merece ou precisa de um questionamento. Tudo, absolutamente tudo. Não existe uma verdade fechada. E aí eu fui fazer filosofia, e com filosofia eu comecei, sabe, a ter uma vontade imensa de ficar só nisso, porque eu era apaixonada pela palavra. Mas aí, como eu era muito nova, não trabalhava, eu não tinha. Aí eu dependia do meu pai falou: não, filosofia eu não pago. Depois que eu entrei, ele falou: não, você não vai continuar com filosofia. Que minha ideia era ir para a Sorbonne, fazer pós e continuar estudando filosofia. Aí meu pai falou assim: tá, e quem vai pagar tudo isso, né? Porque a menina vai sair da PUC, paga, bem paga, por sinal, na época, vai para a Sorbonne, quem vai pagar isso? Aí eu entendi que tinham algumas questões no mundo que estavam fora do meu alcance. Aí eu fui para arquitetura. Eu fui fazer arquitetura que meu pai topava. Ele queria que eu fosse engenheira, mas eu queria arquitetura. Queria não, né? Eu gostava, mas eu fui para arquitetura. Só que em arquitetura, eu comecei a me apaixonar, é claro,
por teatro, né? A minha paixão na época era o teatro, né? Tanto que a minha tese, o meu TCC foi um teatro, foi um prédio de um teatro com palco italiano. E aí eu comecei a me envolver com pessoas de teatro. Lá no Bexiga tinha um teatro que eles, de fim de semana, eles abriam só nos finais de semana, mas às segundas-feiras tinha leitura de peça. Então, todo mundo que gostava de ler, de ouvir, de conversar, ia nas segundas à noite nesse teatro, chamava Teatro de Lua Nova. E eu ia toda noite, eu ia para lá ouvir peças. Eu cheguei a escrever uma ou duas peças, mas nunca mexi nisso, tal, né? E aí, um dia, eu falei, não, eu vou trabalhar só com teatro. E aí eu fui falar com o professor Campelo Neto, ele era um dos 4 melhores cenógrafos da época. Ele era uma fera, ele era muito, muito bom. E ele dava aula na USP. E aí eu fui lá conhecer ele, falar que eu queria trabalhar alguma coisa, eu queria fazer curso nessa linha. E aí ele me chamou para ser assistente dele. Eu fiquei assistente dele um tempo. Aí eu me formei, e aí Que eu falei, legal, não, eu quero. Oi? que legal, desculpa, que trajetória legal. Eu mesmo estou aprendendo essas. Também tem muita coisa para mim. Não, Aí eu fui, aí eu conheci, aí eu falei, não, eu quero, mas eu vou para cenografia, né? E aí eu conheci um outro cara, eu fui atrás de um outro cara que era da TV Cultura, o Teixeira, ele era cenotécnico. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu quero entender de cenário porque eu quero criar peças. E aí eu fui assistir a Marília Pera nessa peça, a Adorável Júlia. O texto era maravilhoso e eu estava assistindo, e aí eu lembro da cena, isso foi em 80 e pouco, eu tinha acabado de me formar. Eu lembro da cena, ela encostou no cenário, né? Ela encostou num pilar que era da casa, e ela começou a falar da importância da palavra, da importância da arte. Meu, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Então, eu criei um curso junto com o Teixeira, né? O Teixeira me orientava e eu criei toda a programação, o material didático do primeiro curso de cenotécnica de São Paulo. Quem financiou foi a Funarte, e tanto que a Funarte também financiou a Adorável. Eles tinham um trabalho, não sei hoje, perdi contato com o pessoal, mas eles tinham um trabalho bárbaro. Então, o Sindicato dos Artistas e a Funarte fizeram acontecer esse nosso curso, e foi genial. Você sabe, eu lembro da cena assim, a gente ficava num galpão que era de lá da Funarte, né, do sindicato, e aquelas pessoas, sabe, desenhando, segurando esquadro, né, eram pessoas, e eles me ensinando como bater um prego, o que que era, sabe, o palco, o que que tinha por detrás, como você fazia o movimento dos cenários. Foi apaixonante. Mas teatro não dava dinheiro na minha época. Hoje é diferente, né, gente? Todo mundo ganha uma fortuna. Mas teatro não dava dinheiro. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou fazer cinema. Queria fazer cinema. Eu queria ficar com arte. Eu sempre soube que a arte salva, né? A arte te faz crescer, te coloca numa posição privilegiada do mundo, né? Privilegiada no sentido de que a gente aguenta qualquer realidade, se você tiver um pé na arte, na religião também, mas eu dentro de uma ótica religiosa que eu não quero entrar nessa, nessa seara. E aí eu fui apaixonada por cinema. E aí eu lembro que o Glauber Rocha tinha uma frase que ele falava: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você faz um filme. Aí eu comprei a câmera, eu tinha a ideia na cabeça, mas eu não consegui fazer o filme, porque não era só isso. Aí a gente descobriu, não era só isso, né? Tinha mais coisa, precisava de dinheiro, né? E aí eu fui ganhar dinheiro com arquitetura. E comecei a escrever. Como eu não conseguia parar de escrever, então eu escrevia para jornal, eu fazia palestras sobre esoterismo, eu fazia palestras sobre uma série de coisas, eu falava sobre anjos, né? Eu estudava os anjos, esse universo da Kabbalah. Aí eu fui fazer Kabbalah, aí eu fui fazer. Todo mundo na minha época fazia inglês e francês, né? Eu fui fazer sânscrito e Yorubá. Era estranho, eu já era estranha naquela época.
Então, eu comecei a escrever dentro dessa linha, falando com as pessoas sobre mística, sobre esoterismo, sobre arte, né? A importância da arte na vida das pessoas. E eu estava nessa seara, aí eu entrei para a sustentabilidade, eu comecei a falar sobre cuidar do planeta, esse tipo de coisa, até que meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer. Aí deu uma virada, né? Aí mudou tudo, mudou tudo. Eu continuei escrevendo, mas aí já não tinha mais, não teve mais a leveza que tinha antes. Com certeza, os livros sobre Alzheimer são pesados, são densos. Mas aí uma coisa eu aprendi, que se você conseguir escrever sobre o que mais te dói, a dor diminui. E você ressignifica o sofrimento. E aí acho que foi isso que eu fiz, entendeu? É isso. Que bonito, que bonito, muito bonito. É bonito. Muito bonito. Poxa vida, toda quando a gente estava se preparando para a live, eu perguntei para mim, né, sobre o que ela queria, que a gente vai falar de quê, né? A gente fez uma preparação e, e acabou, vocês acabaram ganhando ainda um monte de bônus, porque toda essa história não estava no roteiro, foi o bônus, Não. a generosidade da Miriam de compartilhar com vocês isso. É. A gente tinha, na verdade, bom, a gente tinha pensado, eu perguntei para a Miriam por que escrever, qual a importância da leitura na sua vida, Uhum. né? Como os livros que ela leu e escreveu construíram a mulher que ela é e o que essa mulher faz para contribuir para a construção de um mundo melhor, né? Porque, como eu disse anteriormente, a Miriam é fundadora e presidente da Recriar com Você, e a Recriar com Você tem diferentes ramificações, fala, na verdade, sobre cuidar, né? Você quer falar um pouco sobre a Recriar, que nós temos agora a Recriar com Você, a gente tem também a ramificação da Ecovila, a ramificação da Cuida de Mim. Você quer falar um pouquinho das três, Miriam? A gente estaria aqui na pergunta como a sua história, perdão, como os livros que você leu e escreveu construíram a mulher que você é e o que essa mulher faz para contribuir para a construção de um mundo melhor. Muita coisa, gente, muita coisa mesmo, É bastante, mesmo. é bastante, é bastante. Então, como uma coisa que eu acho que é muito importante, já que você já tem um clube do livro, e a gente vai tentar criar um clube do livro no Cuida de Mim, na Recriar, uma coisa que eu acho que sempre me apaixonou nos livros, que eu não vejo isso nessa geração agora, né? É alguma coisa mais rápida, né? Uma informação mais rápida, principalmente aquela que vem das mídias. Então, é assim, imagina, eu sempre imaginei uma coisa muito doida, né? Imagina que você está num planeta que agora tem 8 bilhões de pessoas. E, de acordo com a física, duas pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando você está onde você está, olhando para o lugar onde você está, você é o único no planeta que está olhando nesse ponto. Isso que você está olhando, que é o seu ponto de vista, é único. Quando você escreve, você coloca esse teu único olhar para que outras pessoas possam compartilhar disso. É como se a gente, quando você pega um livro, é como se você tivesse a oportunidade de olhar através do olhar de alguém. Então, quando você pega um livro, seja ele do que for, é como se você estivesse sentado junto com alguém no mesmo lugar no espaço. Você está olhando o que ele viu. E isso é profundamente enriquecedor, porque o nosso olhar, né, embora tenha gente que acha que sabe tudo, que sabe, a opinião é a mais poderosa, é a mais certa de todas, o nosso olhar é só um olhar.
O nosso olhar é só um ponto de vista. Quanto mais você lê, mais olhares, mais lentes você coloca no seu olhar, mais cores completamente diferentes das suas você coloca no seu cenário. Então, é como se você ampliasse infinitamente tudo o que você vê do mundo. E o que eu li e o que eu vivi construiu a mulher que eu sou hoje. Tem eu não lembro o nome dele, mas tem um cara que ele fala, eu tenho a impressão que o homem ele não é constituído por células, né? Ele é feito de histórias, e é verdade. Nós somos o produto da nossa história. Ah, mas tem gente que tem a mesma história, né? Tem a mesma família, o mesmo bebeu do mesmo leite, comeu a mesma comida, estudou na mesma escola e pensa completamente diferente. É claro, porque nós estamos em lugares diferentes no mundo. Lembra que cada um tem um ponto de vista. Então, embora eu esteja olhando para coisas, para histórias e para pessoas que estejam do meu, com alguém que esteja do meu lado, ele está do meu lado, ele não está vendo o que eu estou vendo. E cada vez que a gente tem uma história nova, cada vez que você constrói alguma coisa dentro de você, você amplia o teu olhar. E quanto mais você amplia o teu olhar, mais possibilidade você tem de ampliar o que você é enquanto pessoa. Porque você é feito de histórias, tá? As histórias que você leu, que você escreveu e que você viveu. Então, eu acredito que quando eu montei a Recriar, quando eu e a Bia, né, que era a minha amiga e mais algumas pessoas, mas a ideia saiu da Bia e de nós duas conversando. A Bia era uma pessoa extremamente inteligente, a Beatriz Morabito, ela chamava, né? E ela, um dia ela me chamou e falou, Mi, meu pai já tinha morrido nessa época, meu pai faleceu de Alzheimer, Corpus Levi, em 2007. E aí eu recomecei, né, a ver o mundo com outros olhos. Eu falei, não. Aí um dia eu chamei a Bia, né, a gente estava conversando, ela falou, Mi, eu acho que eu trabalhar, fazer da minha vida um trabalhar para pagar conta. E aí depois, se eu ganhar mais, eu aumento as contas, eu aumento as coisas, e aí depois, se eu ganhar menos, eu diminuo as contas. Ela falou, é muito pouco. Ela era tradutora do Tolstói, para vocês terem uma ideia, ela era uma mulher genial. E ela era de uma generosidade incrível. Embora a gente tenha começado a nossa história brigando para caramba, ela era uma mulher brilhante e de uma generosidade incrível. Ela falou, Me, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, vamos. E a primeira ideia foi, vamos criar uma ONG para a gente distribuir comida para morador de rua. Eu falei, Bia, aí um monte de gente quis ajudar, vamos, que vai ser legal. Aí eu falei, Bia, eu cozinho mal para caramba. Eu tenho medo de sair à noite porque eu moro longe para caramba. Mas vamos, eu vou colaborar. E aí eu lembro que eu comprei 1.500 bandejinhas daquelas que eles chamavam de bandeco para elas distribuírem, porque ia um monte de gente, né? Tá todo mundo, sabe quando você falou, faz assim, gente, vamos fazer um mutirão, todo mundo vai ajudar e vai você. Aí você vai, aí você vê que o mutirão é você. E aí foi mais ou menos assim. Eu fui para a reunião e levei as bandejas, uma caixa cheia daquele negócio, só tinha eu e a Bia. E ela falou, e agora? Eu falei, eu não sei, eu não vou levar essas bandejas para minha casa, você passa para alguém, porque eu fiz a minha parte dessa ONG. Ela falou, putz, mas ninguém vai participar. Eu falei, vamos fazer uma coisa, Bia? Vamos fazer alguma coisa com arquitetura, porque aí eu me garanto. E aí eu chamo meus amigos, né? E foi o que eu fiz. Eu chamei a Aninha, mãe da Dani, fazia parte da primeira Recriar. E aí a gente falou, ela falou, então faz o seguinte, eu faço a parte de mídia, de site, toda essa parte de divulgação fica comigo. E você faz a parte de criar os projetos e ir para o campo, porque eu não vou para o campo. Falei, então tá bom. E a gente combinou assim. Então eu comecei a estudar sobre sustentabilidade para casas, construções de baixo custo. A minha ideia era criar uma casa, fazer uma pesquisa, construir uma casa, desde o sistema construtivo até os materiais, as instalações elétricas, hidráulicas, todas, uma casa que não custasse mais do que R$ 10.000 e pudesse ser construída em sistema de mutirão.
Por quê? Porque a gente ia na comunidade, eu ensinava a fazer, eles usavam os materiais que estavam, e a gente ensinava as pessoas a construir uma casa saudável, para ter uma habitação digna. E aí a gente fez, um professor da Unicamp me convidou para ir fazer, desenvolver essa casa lá, e estava indo tudo muito bem. Até que, quando eu terminei os créditos, a minha mãe teve um surto e ela já estava com Alzheimer, né? Não tinha ninguém que cuidasse, cada vez era uma mulher diferente que vinha cuidar, e aí eu parei a recriar, parei tudo, né? Fui cuidar da minha mãe, trouxe mamãe para casa. E aí eu parei, inclusive a gente tinha ganho um prêmio em Campinas, né? Que era o projeto mais inovador, a gente estava feliz da vida. Minha ideia era transformar favelas em ecovilas. E aí a gente tinha um projeto, eu tinha feito um projeto de um centro tecnológico para desenvolver materiais. A minha pesquisa era solo gesso, né? Reciclar gesso e misturar com terra, e, e ensinar as pessoas das comunidades como construir. E aí também como construir, como fazer uma horta, como captar água de chuva, usar essas coisas todas. E eu estava super apaixonada por tudo, mas eu tive que parar para cuidar da minha mãe. E aí, quando minha mãe morreu, eu perdi o chão. Quem é cuidador sabe do que eu estou falando. Você perde o chão. Você vê a sua mãe viva, sem nada, sabe? Não é uma doença que deixa ela, sabe, sem olho, com braços ferrados, não. Ela é a mesma pessoa que era antes, só que ela não é mais a mesma pessoa. Então, ela não me conhecia, ela delirava, e isso vai corroendo a gente, né? Quem é cuidador sabe do que eu estou falando, nós nunca mais seremos os mesmos. E aí, do mesmo jeito que eu fiz os projetos. Esse aqui é o meu logo, tá? Vivendo para a Lua. Do mesmo jeito que eu fiz os projetos da Recriar, aí eu parei tudo e eu falei, não, eu preciso contar essa história, né? Aí vem, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu vi, o que eu vivi, porque se você conseguir contar a sua história, ressignificar a sua dor, você vai contribuir para que alguém também passe por isso sem tanto sofrimento. De alguma forma, do mesmo jeito que você cuida do planeta, cuida da semente, cuida do filhotinho que nasceu, você continua cuidando, só que agora você cuida de alguém que não tem força para nada. Eu estou me referindo ao paciente num primeiro momento e agora também ao cuidador. Quando o paciente morre, o cuidador não tem força, ele não sabe quem ele é. Eu lembro que depois que a minha mãe morreu, quando eu fui a primeira vez para a feira e no mercado, eu não sabia o que comprar para mim. Porque eu comprava um negócio que ela gostava, o outro que ela precisava, o outro, mas eu esqueci o que eu gostava. E eu adorava, por exemplo, fruta do conde. Eu adoro fruta do conde. Eu adoro aquela outra que parece fruta do conde, eu até tenho um pé daqui. E eu esqueci que essa fruta existia, entendeu? A gente esquece que a gente existe quando a gente cuida de alguém que a gente ama e não sabe o que fazer para cuidar dessa pessoa. Eu ia falar que eu era arquiteta, eu sou arquiteta. Uma arquiteta cuidando de um paciente com demência é cruel, é bizarro, para dizer o mínimo, entendeu? Porque a minha mãe, no começo, ela delirava e falava: quem são essas crianças? Eu falei, mas aqui não tem nenhuma criança. Aí depois você entende que você tem que entrar no. Sabe, até você entender tudo isso, eu tinha que. Todas as vezes que eu levava comida para minha mãe, eu tinha que sair correndo e chorar no banheiro para ela não ver. Tá? Então, isso vai comendo a gente, vai comendo a alma da gente, vai minguando a alma da gente. E quando eu me propus a contar a minha história, pensei, eu vou escrever 3 livros, né? Eu vou escrever o diário, é o diário real. Tem gente que fala, você não exagerou um pouco? Eu falei, não, eu não exagerei nada, porque o que está escrito ali era o que eu escrevia todos os dias num blog que eu tinha. Então, assim, hoje minha mãe fez isso, o que será que cai? Tudo isso é real, é vivido. Aí depois eu escrevi um olhar para isso. Quando a gente escreve, a gente mostra o nosso olhar. E aí, quando eu li, eu falei, gente, eu vivi isso. Por isso, você que cuida,
não só o cuidador, mas quem participa de um clube de leitura, quem gosta de ler, escreva. Escreva. Ah, Mi, mas eu escrevo errado. Não tem importância, ninguém aqui está concorrendo ao Prêmio Nobel de Literatura. Escreve, porque quando você escreve, você se olha, você se vê, você vê o tamanho do buraco que você tem aqui dentro. E você tem uma oportunidade de começar a trabalhar com esse vazio que você tem aí dentro. Todo mundo tem. Tá? Não tem ninguém que é tão perfeito, tão bem resolvido, tão maravilhoso, tipo um alecrim dourado, que não tem nenhum problema para resolver. Tem. Então, escreve. E foi o que eu fiz. No segundo livro, eu olhei aquilo tudo e comecei a questionar. E comecei a ver o estrago que isso tinha feito em mim. E aí, depois, no terceiro, eu falei, bom, eu tenho que dar uma solução. Né? Não existe solução, existe um jeito de tentar. E foi o que eu fiz. Eu mostrei, olha, eu estou tentando me cuidar desse jeito, pode ser que isso não sirva para você. Mas pode ser que quando você colocar no papel a tua dor, você vai conseguir encontrar uma saída para você. Cada um tem a sua dor e a sua saída. Né? Nenhum beco sem saída, todo beco sem saída tem uma portinha, nem que seja pelo bueiro. Você sai, nem que seja pulando o muro. Você sai. E se você não tem nenhum instrumento com você, não tem uma marreta para quebrar o muro, não tem um pé de cabra para arrebentar a porta, então você tem que ser mais atento ainda. O Alzheimer tira todas as nossas ferramentas. Você fica sem nada, sem nada. Então, você tem que ficar atento, você tem que ler, escrever e ler de novo o que você escreveu e ler de novo, porque enquanto você está fazendo isso, você está procurando uma saída. Às vezes a saída é uma tampinha de um porãozinho que tem no fundo da porta que está atrás da lixeira, mas você vai achar. Você vai achar se você parar e começar a olhar tudo que você viveu. Então, a mulher que eu sou hoje, ela é fruto dessas histórias, né? Das derrapadas, das bobagens, dos medos, mas eu sobrevivi. E quando eu contei minha história pelo Cuida de Mim, através do Cuida de Mim, eu acho que eu dei oportunidade, espaço para um monte de gente olhar com os meus olhos. E quando você olha com os olhos do outro, você amplia, lembra? Você amplia a tua visão. E aí você consegue enxergar com os seus. É claro que eu não tenho a solução para nada. Eu tenho o que eu aprendi, entendeu? Então, acho que é isso. A mulher que eu sou. E agora a gente retomou a recriar aquele sonho da Ecovila com um centro tecnológico para a gente fazer pesquisa. Não, agora nós vamos botar velho lá dentro. A gente vai fazer uma Ecovila para velho. E não é um monte de velha doida que vai ficar assistindo televisão com a mantinha na perna para não pegar friagem, né? E aí fica abordando ou trocando receita de sopa. Não, são mulheres brilhantes, mulheres produtivas, e a gente vai fazer um modelo de convivência, um modelo de espaço que respeite o idoso. Eu não gosto de falar idoso, eu gosto de falar velho. Velho é forte, velho é mítico, né? Você nunca ouviu falar da idosa bruxa, você fala da velha bruxa, né? A bruxa velha, né? Isso é forte, o velho mago, né? O velho bruxo. Então, é isso. A recriar, que era alguma coisa para adolescentes, agora é para velho. E esses velhos, eles vão ensinar esses adolescentes e esses jovens como envelhecer com saúde, com sonhos, com vontade, como envelhecer produzindo. A gente tem um estigma que o idoso. Primeira coisa que o jovem faz quando ele está no banco, se um velho chegou na fila e ficou na tua frente, você já sai da fila. Fala, até esse cara lembrar da senha, sabe? E de repente você está falando com um cara que era genial, que era professor de uma universidade e quebrou tudo na época dele. Ah, mas ele esquece a senha. E daí, cara? Ele esquece a senha, mas ele pode te ensinar qual é a diferença entre o plasma e o que é aquele. Como chama aquele negócio do acelerador de partícula? Ele pode explicar o que é um acelerador de partícula e como que você pode romper o átomo. Ele esqueceu, você que se dane a senha, mano. Um bloquinho coloca a bússola da senha, mas o que ele sabe, você não sabe se você não respeitar. Então, é mais ou menos isso. A gente quer criar um modelo
de espaço e de relação onde o idoso seja respeitado por tudo que ele é, por toda a história que ele criou, por tudo que ele leu, por tudo que ele escreveu, por tudo que ele representa, entende? Então, agora, Recriar e Cuida de Mim estão juntos. Para cuidar do planeta, de bicho, de planta, de gente e de velho. É isso. Que lindo. Parece que o ciclo se completou, então, porque eu, por exemplo, conheço a Recriar do tempo da Magnus, e para mim a Magnus, eu era uma criança na época, era muito sobre a sabedoria, era muito, já falava, o que você fala do velho, para mim, é sobre sabedoria, é sobre, é o real conhecimento. E aproveitando para fazer o gancho para. Eu estou vendo os comentários no seu perfil, no seu perfil da Miriam Morata. Estou vendo. Estou vendo. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, eu não consigo ver as perguntas de todo mundo por causa das configurações do Facebook, que eu estou logada, para vocês que estão assistindo, eu estou logada no meu perfil, tá bom? Aqui a Marfisa está falando para cuidar do botãozinho, apesar de eu ter uma desconfiança de que é o botão que está cuidando da Mirinha. Gente, eu queria mostrar. Botão! Deixa eu ver se ele vem. Ô, gatinho! Gatinho! Quando ele vier, eu vou apresentar ele para vocês. O Votan é o meu gatinho. Gatinho é o pseudônimo que ele recebeu na KGB, quando ele fez aqueles cursos, né? Ele chegou aqui em casa com um mês. O cara onde ele nasceu, isso, se esse homem um dia assistir isso, eu queria que você visse como o Votan é melhor que você, cara. Ele vive melhor que você. E você ainda vai se ferrar. Esse é meu lado sem luz, tá? Ele avisou o caseiro: se esse cachorro estiver aqui amanhã, eu mato. O caseiro pegou o filhote, que é o Votanzinho, e jogou no sítio da minha amiga. E aí a minha amiga, a minha Gu tinha acabado de morrer, e ela falou: me tem um cachorrinho para não sei o que. Eu falei: traz, né? Aí eu não vou deixar. Aí ele chegou, gente, ele é fofinho. Ele chegou, ele entrou na minha sala, ele fez xixi no meio, foi um pouquinho mais para lá, fez cocô do outro lado. O meu amigo colocou comida para ele no prato. Na hora que ele foi comer, para colocar mais um pouco, ele mordeu a mão do meu amigo. Aí eu fiquei olhando e falei: gente, ele é um terremoto. Ele é. Aí, agora ele está comigo, ele tem 3 anos. E o que, que acontece? Tudo o que eu sofri, eu sou solteira, não tenho filhos, moro numa chácara, e quando a minha Gu morreu, eu sempre criei muitos cachorros, né? Todos os cachorros grandes. E quando a Gu morreu, ela abriu um espaço aqui dentro. E quando um cachorro morre, ou uma pessoa, ou um parente, ou um sonho, ou uma ilusão, morrem, é como se o espaço abrisse assim, e ele amplia. A casa fica grande. Quando alguma coisa morre dentro de você, você fica grande, né? Mas não grande pleno, grande de cheio de vãos, né? Então, tinha um vão aqui nessa casa e o Votan preencheu esse vão. E aí eu queria que ele me ensinasse. Eu sempre achei que os animais são anjos, eles vêm nos ensinar. Se você tiver um olhar para aprender o que ele tem para ensinar, você vai ser um ser humano muito melhor, com certeza. E aí eu me propus a falar assim: não, o Votanzinho, eu quero saber o que, que você tem para me ensinar. Então, sempre que eu estou me relacionando com ele, eu sei o olhar dele, eu sei o que ele está dizendo. Eu sei quando ele fala: a mamãezinha está estressada, a mamãezinha vai fazer um monte de bobagem, vai derrubar. Ontem eu derrubei o negócio do amendoim, caiu todos os amendoins no chão. E ele olhou assim, eu falei: você não vai comer meu amendoim. Eu comecei a pegar rápido e ele foi pegando rápido também. É horrível quando você sente que você não tem dignidade nenhuma. E aí o teu cachorro te olha e você sente que ele percebe isso. Então, assim, quem não tem bicho, tenha, adota, porque o que eles ensinam é que, humanos, vocês são arrogantes demais, vocês são pretensiosos demais, vocês criam armadilhas demais, e depois, quando vocês caem nessas armadilhas, vocês ficam pedindo para Deus ajudar.
criem animais e ouçam o que eles têm para dizer. Seja no passarinho em gaiola, sem chance, tá, gente? Mas pega um gatinho, pega um cachorrinho, pega o que você quiser. Eu tinha agora mesmo um jacu aqui na janela. Eles vêm comer. Então, eu tenho macaco, eu tenho lagarto, eu tenho jacu, eu tenho a pomba, aquela asa branca, que as duas estavam brigando até agora há pouco, e todos me ensinam. E o Votanzinho me ensina. E, às vezes, quando ele acorda correndo, ele pula da cama, joga a cama contra a parede, quebrou o pé da cama já. Aí ele vem correndo, ele tropeça no tapete, do tapete ele derruba. Assim, ele sou eu, entendeu? Ele sou eu de quatro patas. E é isso que, quando você perceber que o bicho que está do teu lado, se você não tem arruma, ele é você, aí você vai se conhecer através dele, entendeu? E eu escrevi um livro sobre o Votan, e estou escrevendo outro também, eu já estou escrevendo mais 2 livros, que é sobre isso. O que que ele me ensina? Né? E ele me ensina a ser um ser humano melhor. Minha mãe não conheceu o Votan, minha mãe conheceu o Eros. Então, o Eros e a Palas, né? Todos os meus bichos tinham nome de deuses. E aí, e eles ficavam grudados nela o tempo todo. É como se eles falassem: olha, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Ele não precisa falar a sua língua, né? Nem adiantaria, que você não me entende o olhar, você vai entender o que eu estou falando. Então, e eles eram cúmplices, eles eram amigos, e isso me fez ter um alento, sabe? Isso me confortou, porque eu sei que eles estão juntos em algum lugar. Não sei aonde, não sei o que eles estão fazendo, mas eles estão juntos e eles olham por mim. E lá de cima a gente vê aqui embaixo melhor. Eles estão me olhando, com certeza. Entendeu? Eu não vejo a minha página no Facebook. Eu tô Eu, vendo. Aliás, pessoal, desculpem pelo. Eu fui dar uma olhada na página da Miriam e foi o ruído que vocês escutaram de fundo, que ficou 2 vídeos ao mesmo tempo. Tem um monte de coisa linda acontecendo. Eu vou dar uma cortada bem rapidinha para dar uma suma, para dar uma resumida nas coisas que você falou até agora e dar uma acrescentada para quem não conhece o trabalho da Recriar com você. A maioria do pessoal que está no seu perfil conhece, mas para quem não conhece, a Simone, que é a nossa super web designer, escreveu para vocês nos comentários um site lindo, novo da Recriar, recriarcomvocê.org.br. Lá vocês podem achar mais informações sobre o que a Miriam estava falando, dos projetos de sustentabilidade dela como arquiteta, como ela serve o nosso planeta, cuidando do nosso planeta através também da Ecovila, do Cuida de Mim, que é o que ela estava falando sobre, que é o que ela criou quando os pais dela, né? A gente nem chegou a falar do seu pai, mas quando os seus pais tiveram, quando você cuidar dos seus 2 pais, né? Então, essas informações vocês conseguem achar no nosso material online. O site da Recriar é recriarcomvocê.org.br. Tem mais um perfil agora que está nomeado como Miriam Morata Novaes. Vocês vão ver uma casinha verde, que é o símbolo da Recriar com você. E através desse perfil, essa casinha, exato. Essa casinha, procurem essa casinha na internet, aonde vocês acharem essa casinha, vocês vão achar material da Recriar, que é sobre sustentabilidade, sobre cuidar por uma visão mais cuidar do planeta. E o Cuida de Mim, né? E tem grupos do Cuida de Mim, Alzheimer Diário do Esquecimento, que são voltados a essa parte de cuidar de pessoas, mais da parte do cuidador, né? O Votan, os livros que a Miriam mencionou até agora, vocês acham no perfil privado da Miriam, que é o Miriam Morata. Eu vou deixar os links no evento, no nosso evento que foi criado no Facebook, para as pessoas conseguirem seguir o que a gente está falando, para dar uma enxugada nas informações.
Eu estava vendo aqui a sessão de comentários, uma graça, pessoal, aqui. Obrigada, gente. Eu não consegui ler todos por causa das restrições da Meta, né? Quando eu não, por exemplo, quando a gente não tem amigos, às vezes, dependendo da configuração, não dá para ler. Mas eu estou vendo aqui, Cida Medeiros está aqui desejando boa tarde, Silvia Rodrigues, agora estou vendo e ouvindo as duas, Ceia Pia, Miriam, poeta do Mundo Cinza, gratidão por enviar várias verdades sobre nós cuidadores. Gisa Müller, boa tarde. Andréia Salles de Assis, boa tarde. Evelina Bigatti Esteves, joinha. Gisa Müller, joinha. Boa tarde a todos. Um grande e carinhoso abraço nesta mulher maravilhosa que é Miriam Morata, Flávio de Moraes. Fisa, escrevendo aqui, dando uma atualizada que o teatro ainda não dá dinheiro, ponto. Arte é coisa de gente maravilhosa como nós. Exato. Com certeza. Miriam é nossa professora nesse mundo do Alzheimer, do Flávio Moraes. A Marfisa comentando aqui, a Miriam não ressignifica somente a dor dela, mas também a dor das mais de 40 mil cuidadoras que acompanham o trabalho da rede Cuida de Mim. Bravíssima essa semana, verdade. Vou fazer mais uma ponte aqui, para quem não sabe, o público atual estimado da Recriar com Você, né? Que é a Recriar com Você, a Ecovila e o Cuida de Mim, é de aproximadamente 500 mil pessoas. A gente está reestruturando agora, a gente está... estamos fazendo um mapeamento de todos os recursos que nós temos online, de tudo que já foi postado, já foi divulgado em tantos anos de trabalho da Miriam, com outras parcerias incríveis. E é um público gigantesco. Às vezes, quando a gente fala com a Miriam, assim, a gente não sei se ela mesma sente o quão grande o público dela é. Não, não consigo. Acho que eu não tenho muita ideia, não. Né? Mas a sua generosidade expandiu para muita gente. Aqui, continuando nos comentários, aqui a Gisa Müller está falando, é uma pessoa muito especial, a Miriam, através do grupo que ela criou, e agora estou conseguindo lidar mais com a doença de Alzheimer da minha mãe, gratidão. Legal. A Maristar Scarpellini está falando, Miriam Morata, muitas verdades sobre a vida, sobre o Alzheimer, sobre cuidado, sobre o amor de 4 patas, sobre o bem viver e bem cuidar. Vou apresentar ele, seja, ele não vem, estou dormindo. Errou! Mas ele vai chegar uma hora aqui. Mas é legal, gente, obrigada. Eu sou muito grata a todo mundo que sempre me manda, sabe, mensagens, me manda tanta coisa carinhosa, de coração. Às vezes eu estava até conversando com a Dani ela está cuidando da parte das mídias, das redes sociais, né? Eu estava falando com ela, às vezes eu não consigo responder todos os comentários, porque é muita gente. Então, assim, eu leio um monte que fala, nossa, que parabéns, que legal. Eu fico muito, muito feliz com todo esse carinho. Agora, eu fico muito preocupada, porque, às vezes, no meio desses parabéns, que texto bonito, pode ter um pedido de socorro e, às vezes, eu não consigo ler. Então, assim, a gente vai tentar fazer agora, né, pedir, solicitar, vamos atrás de trazer mais pessoas para serem moderadores, para eles poderem atender a todas as mensagens, os comentários, para que ninguém fique no vácuo, entendeu? O meu e o nosso, como equipe, o nosso principal objetivo é que ninguém fique no vácuo. A gente se propôs a estender a mão. Então, assim, às vezes, quando eu não consigo, tem textos que têm 500 comentários, 1000 comentários, tem texto com 14 mil compartilhamentos. É impossível eu ler tudo, é impossível eu, sabe, lidar com isso. Mas a gente está já com a Dani, com a Simone, estruturando de modo a trazer mais pessoas para moderar
moderarem, para ajudar a gente, principalmente a cuidar dos comentários, a cuidar, tem gente que é malandra, que tenta botar coisinha no meio dos comentários ou postar à noite, né? Propaganda de bobagem, né? É engraçado. Você que posta isso, a gente, né? Você que posta propaganda no meio, você não reparou que não tem propaganda no site? Você não reparou que não tem propaganda nem política, nem de empresa, nem de igreja no grupo? Você achou que a gente não pôs nada só para dar espaço para você, o Alecrim Dourado? Não, não pode ter. Aí ele posta de madrugada, gente. Vocês acham mesmo que não tem gente acordada de madrugada, porque cuidador não dorme, que vai olhar aquilo e vai me falar, ó, teve um esperto lá que postou uma, sabe? Meu, acorda. A gente não é besta, você só dá mais trabalho, entendeu? Mas aí o que acontece? A gente te manda para a nossa sala VIP. A sala VIP é onde estão os bloqueados, onde eles vão ficar lá isolados para sempre, pensando, né, no que eles fizeram. Igual quando a gente é criança, a mãe fala assim: agora você vai ficar ali, vai para lá e fica no cantinho virado para a parede pensando no que você fez. Isso. A sala VIP é isso, você vai ficar lá pensando para sempre. Se depender de mim, nunca mais você entra lá e nunca mais você passa na minha calçada. Mas esse é o meu lado sem luz que eu estou tentando trabalhar. Bora, Dani, vamos lá, continuando. Exato. Sobre o que a Miriam está falando agora, de nós estarmos ampliando o time, estarmos reestruturando, eu vou aproveitar esse gancho para falar que se você sente no seu coração de nos ajudar nessa missão e gostaria de contribuir com voluntariado, por exemplo, vamos conversar. Escreve para a gente, entre em contato com a gente. Aqui, novamente, recriarcomvocê.org.br. Tem lá a rúbrica de contato. Tá muito fácil de falar com a gente. O nosso e-mail oficial é recriarcomvocê.org.br. Tá realmente muito fácil de falar com a gente. A gente está realmente ampliando o time para melhorar ainda mais os serviços da Recriar. Se você sente de fazer um voluntariado com a gente, entre em contato e a gente vai ver o que dá para ser feito. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar também sobre o Alecrim Dourado é que as regras dos nossos grupos e páginas estão escritas para todo mundo que entra, né? Então, está tudo... nós fazemos as coisas bem corretas, só para deixar frisado aqui. Perfeito. Aqui eu vou continuar na sessão de comentários, porque o pessoal tem muito carinho por ti e tem gente nova aqui que eu acho que você não conhece, tem gente que conhece e você não via há anos, pelo visto. Eu tenho aqui, por exemplo, a Lucélia Tchecato falando, são pessoas diferentes, cada uma com seu olhar, falando sobre o que você falou sobre escrever e a expansão. A Ridalva está falando, maravilhosa, Mirinha, tudo de bom que aprendi a lidar com Alzheimer foi através de você. Gratidão. Obrigada. Obrigada. A Simone, as nossas meninas, Simone e Marfisa, estão aqui providenciando as informações do site, de e-mail, estão linkando tudo aqui. Perfeito. A Cecília Sobral está batendo palma para você. A Giza Müller está falando, eu também parei com meus projetos de vida e comecei outra realidade, a de ser cuidadora da minha mãe. Quando vi a página no Facebook da Miriam, ali foi meu porto seguro, pois eu estava pensando até em... Bom, coisas muito tristes e testemunhos muito bonitos aqui. Bárbaro. Lucy Fonte desejando boa tarde. Gorete, brancos, cuidados com a mãe, interromperam temporariamente o sonho da arquiteta. Ele escreveu suas dores em 3 livros, enquanto isso, criou os grupos e o sonho da arquiteta foi amadurecendo, ficando mais forte. Agora, retomando o sonho da Recriar. Resiliência pura. Bárbara, obrigada.
Onde estão os livros? Onde os livros estão disponíveis para compra? Excelente pergunta aqui da Simone, da É, nossa equipe, a nossa super web designer. então, o primeiro livro, Como é que o pessoal compra o seu livro? Qual é o é, telefone? então, o primeiro livro, o Diário de Esquecimento, que é o nome, inclusive, da página e do grupo, eu fiz através de uma editora que me convidou, não sei o quê, papapá. Só que eu tive problemas. Eu não vou falar mal dela, porque eu estou num momento de iluminação, né? Então, aí eu tive problema. Aí o que eu faço? Eu sou, eu não deixo mais em livraria. Não vou falar mal das livrarias também. Vocês perceberam que eu estou quase iluminando, né? Então, a gente só vende direto. Para isso, eu coloquei na minha página tem, nos grupos também tem, mas como ele está no meio dos outros comentários, a gente vai colocar no site, tem na minha página, onde eu tenho o WhatsApp, ou você clica no comentário você escolhe o livro, lá está escrito do que se trata cada livro, e aí, a partir daí, você faz um Pix, manda para mim o comprovante no meu WhatsApp, eu quero ver se eu consigo uma forma de outra coisa, porque às vezes eu também não consigo nem ler as mensagens do WhatsApp, e aí nós enviamos pelo correio. Eu só vendo o livro direto e envio pelo correio. Eu não vendo em livraria, entendeu? A gente Uma tem o pausa. site Opa, perdão, vou dar da uma pausa. Recriar. Isso, vou dar uma Oi? pausa aqui rapidinha para o pessoal que não conhece. O que a Tá. Miriam está falando é que ela é uma autora autopublicada, praticamente, né? Essa self-published. Qual é o WhatsApp e o Pix para a galera comprar os seus livros? Então, o WhatsApp é o 11 97674 9855. E o Pix, você manda mensagem para mim que eu te passo, porque é o meu CPF, entendeu? E aí você me manda a mensagem ou você coloca nos comentários. E tem na minha página, está fixado agora, e a gente está fazendo. O site da Recriar já está pronto, nós vamos agora começar o do Cuida de Mim, para linkar com a Recriar, só falando a respeito de cuidador, né? E da Ecovila também, que é um projeto que Cuida de Mim e Recriar. E depois a gente vai fazer o meu site. O meu site, eu vou colocar a loja. Eu tinha feito dentro da minha página uma loja, a Paola tinha feito também uma loja, mas eu não consigo administrar as coisas, gente. Sinceramente, é muita coisa, eu me perco e acabo, sabe, metendo os pés pelas mãos. Então, a gente no site, no meu site pessoal, onde eu vou publicar textos, vai ter uma série de coisas relacionadas aos meus livros, aos textos novos, ao livro novo que eu estou fazendo. Então, lá vai ter uma loja que vai vender direto para quem quiser comprar, já compra direto da loja através do site, entendeu? Isso. É Então, isso. eu vou dar uma pausa aqui. Para vocês que estão seguindo, a galera dos grupos do Alzheimer e do Cuida de Mim, vocês já sabem, vocês já têm essas informações de onde encontrar os livros da Miriam. Para quem está chegando agora, no perfil da Miriam do WhatsApp, que é literalmente Miriam Morata, É isso. tem essas informações. O que eu queria recomendar para vocês, se vocês se identificaram com o trabalho da Miriam, se vocês gostaram do que vocês estão ouvindo até agora, segue Miriam Morata Novaes, recriar.com.você, segue, pede para entrar no grupo se o seu lance é mais do Alzheimer, de cuidador, pede para entrar nos grupos Alzheimer Diário do Esquecimento, Cuida de Mim, e dá uma curtida nas páginas também do Alzheimer Diário de Esquecimento. Vou pedir para as meninas Marfisa e Simone para linkar as coisas das nossas redes sociais aqui. Segue tudo para vocês ficarem por dentro, porque como vocês perceberam, a gente está numa fase de reestruturação, tá vindo um monte de coisa nova, que é isso que a Miriam acabou de falar, para vocês acharem onde estão as coisas. O que está disponível agora, a gente vai deixar para vocês aqui nos comentários. Perfeito. Eu Eu vou. não sei, já me perguntaram se essa a conversa vai ficar gravada. Vai, eu não sei aonde. Fica no Face? Eu não sei.
Vai ficar no Face, vai ficar no Ah, tá, Face. tá, tá, Vai ficar entendi. gravado no seu Face, no seu e nos dois grupos. Tá, Eu vou passar aqui, e aí a gente pode compartilhar também, tá, compartilhar nas outras páginas, no resto dos nossos endereços na internet. Eu vou legal. tentar compartilhar aqui, vou tentar ler os comentários. Também não, graças a Deus, que bom. Não conseguimos dar conta. É muito carinho, muito amor. Obrigada. Que De bom, volta para todo mundo. que legal. André Furtado é o meu maninho, poeta português, que vem assistir essa live. Ele está falando totalmente de acordo. Tenho gatos, galinhas, cães, porquinhos, já tive gado, é uma outra dimensão, somos Ah, todos seres divinos. Flávio Moraes está falando qual o significado do nome Votan, Miriam. Votan, vocês devem conhecer esse deus como Odin, que é o pai do Thor. Thor é aquele que tem o martelo, que joga o martelo, certo? Na mitologia germânica, Odin se chama Votan. Então, eu continuei com os deuses. De pastor, eu já tive o Olimpo inteiro, eu tive todos. E aí, quando ele veio, eu coloquei Votan. Então, se você for digitar Votan no Google, você vai ver que ele é Odin, o pai de Thor. Se um dia eu tiver outro cachorro, vai ser Thor, só para eles sim, né? Se conectarem, mas é um Deus da sabedoria, da guerra, da força, né? Por isso que ele é assim poderoso, tudo. Muito É, legal, muito legal, muito legal. De resto, aqui temos ainda Isabel Traldi, imenso prazer conhecer um pouco mais sobre essa mulher que nos ajuda tanto. Que lindo. Maria Alice Dias Bunello, gratidão a Miriam por seus conteúdos maravilhosos, tem me ajudado muito. que bom. Aqui as nossas meninas estão fazendo, a Marfisa e a Simone estão falando, estão mandando os links, estão colocando as coisas aqui. Bom. Deixando as hashtags para o pessoal seguir, a hashtag Cuida de Mim, a hashtag Casinha da Recriar. Casinha aqui. Aqui ela Exato. tá branca, mas a nossa casinha é verde. Quer dizer, ela tem marrom também. É a casinha. O Flávio de Moraes está falando, a Miriam costumava dizer que o cuidador familiar é invisível, hoje não mais, graças ao seu Não mais. grande trabalho junto de sua equipe. Só gratidão. Obrigada. O Obrigada. André Furtado, não conheço Miriam nem o seu trabalho, mas do pouco que vi e ouvi, dá para ver que é uma pessoa bastante sensível e consciente, deve ter uma obra igualmente sensacional. Parabéns pela tertúlia. Sente-se Obrigada. toda a humanidade. Um enorme beijo de Portugal para a senhora. Obrigada. Marfisa falando, estamos juntas nessa missão. Miriam, na madrugada ninguém me pega distraída. Eu modero os alecrins dourados. É mesmo, Marcela, vai ficar madrugada acordada. A gente tem a polícia dos alecrins dourados aqui. Sim. Não, e tem gente que põe política. Gente, política. A primeira coisa que quando criei o grupo, eu falei, não quero nada de política. Porque assim, eu sou esquerda, todo mundo sabe, está careca de saber. Eu sou budista, todo mundo sabe, está careca de saber. Vocês nunca me viram fazer propaganda, nunca me viram postar mantra, porque senão eu acho que eu mataria qualquer um do coração. Um mantra budista, 2 horas e meia, um monge recitando, vocês iam ter um treco. Eu nunca postei nada sobre político, eu não gosto de política partidária, eu gosto, sabe, da coisa mais. Mas mesmo assim, eu nunca postei nada. Aí vai gente lá e coloca fotinho de. Pô, não adianta, a gente te pega, filho, a gente vai achar, entendeu? Porque o pessoal é ligado, a gente tem gente que não dorme, a maioria dos cuidadores não dorme, né? Mas o pessoal nosso também não dorme, né? Ninguém é normal aqui dentro, ninguém é equilibradinho, que dorme a noite inteira, acorda feliz, sabe? Toma um chá, faz uma caminhada de 2 horas, não. Então, assim, você que faz escondido, a gente te acha, faz isso. Porque às vezes as pessoas colocam bobagens e essa bobagem, às vezes, esconde um pedido de socorro urgente.
um pedido de socorro uma vez, só para vocês terem uma ideia, era mais ou menos 2 horas da manhã, alguém me ligou. Eu sempre deixo meu celular ligado. Alguém me ligou e eu falei alô, e a pessoa falou. Eu sempre atendo, porque de madrugada alguma coisa estranha aconteceu. E quando eu falei alô, a pessoa falou: é a Miriam Morato? Eu falei: sou. Aí ela começou a chorar. E ela chorou durante uns 10 minutos, e eu fiquei escutando ela chorar. E eu falava: eu estou aqui, estou com você. Depois ela desligou, nunca soube quem era, entendeu? Então, às vezes, alguém não consegue falar, não consegue colocar para ninguém, ou não tem ninguém perto, por perto, disponível para ouvir. Aí essa pessoa cria uma coragem, porque o cuidador ele está tão acostumado a escutar não, está tão acostumado a estar sozinho, a se desesperar sozinho, que ele às vezes, nem pede mais ajuda. Aí essa pessoa cria coragem, vai lá e posta uma frase pedindo ajuda. Aí aquele monte de babaca publicou um monte de bobagens e a gente não consegue ver esse pedido de socorro. Então, os grupos, eles são exclusivamente para acolher, para ouvir, para estender a mão e para que você, cuidador, peça ajuda. É para isso que existe o grupo. Não é para vender livro, não é para vender serviço, não é para divulgar a sua casa de cuidador, a sua casa de asilo, de seja lá o nome que tiver. Não é para isso. Os grupos existem, cuida de mim, é para que a gente consiga ouvir o apelo do cuidador. O cuidador nunca vai falar cuida de mim, porque ele está preocupado em cuidar dos outros. Então, a gente fala por ele, a gente pede por ele, entendeu? Então, nós somos a voz do cuidador. E, por isso, não aceitamos nenhum tipo de bobagem no grupo. Eu não tenho, a última vez que eu vi, tinha não sei quantos mil bloqueados. Agora eu já nem olho mais, né? Então, assim, se você for bloqueado, você não vai voltar. Porque eu posso ter uma memória horrível, mas eu marco, entendeu? Eu anoto, eu dou print de tela e ponho na minha lista maldita. Esse cara nunca mais entra aqui. E pode falar, foi sem querer, escapou. Sem querer, eu publiquei meu cartão de visitas. Pô, meu, você querer tirar vantagem de alguém que está, sabe, desesperado, de que está sozinho. O cuidador não tem dinheiro para comprar o teu produto, já começa daí. Sabe, geralmente ele não pode trabalhar. Eu parei de trabalhar, eu tive que passar obra para amigo meu, eu parei tudo para cuidar da minha mãe. E ainda você ouve, parou para ficar com aposentadoria. Pô, minha mãe ganhava 2 e pouco de aposentadoria, eu gastava mais de 6 todo mês. E isso todo cuidador, isso todos fazem isso. Aquele que não faz nada, aquele que abandona, vai falar assim: mas também manda. Eu também queria cuidar, eu também cuidava se eu ficasse com a aposentadoria. Você não tem noção do que você está falando, cara. Você, familiar que abandonou alguém e deixou alguém sozinho cuidando, você não tem noção do dano que você causou para essa pessoa. Só te falo uma coisa, meu, aqui se faz é que se paga. No final de um dia, você vai olhar para você e vai falar assim: putz, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Só que a gente não pode voltar atrás, tá? A vida é estrada sem retorno. E aí você vai ter que lidar com você. E eu não sei se vai ser um bom momento. Não sei se vai ser bom quando você olhar para a sua cara e ver o que você causou de sofrimento, sabe? Então, se você é familiar de um cuidador, aproveita agora que a tua consciência deu uma pesadinha, liga para ele, fala, e não fala assim, você precisa de alguma coisa? É claro que ele precisa. Liga e fala assim, estou te levando um bolo, estou indo aí para ficar 2 horas com o paciente, sabe, para você sair, vai lá, dá uma volta, vai passear um pouquinho. Estou indo aí porque eu quero ver quais são as suas contas que estão atrasadas que eu quero pagar. Não, ele vai falar, o cuidador, não precisa, precisa. Não pergunta, porque o cuidador não aceita ajuda. Ele está tão esfolado que ele vai falar, não, eu não sei como que ele vai me cobrar isso depois. Então, vai lá, pega a conta atrasada e paga. Vai lá, leva um bolo, vai lá, faz um almoço gostoso para essa pessoa. Vai lá, fica com o paciente e deixa esse cuidador ir passear, vai no cinema. Vai no cinema. Ainda estamos aqui. Vai lá ver a Fernanda Torres arrebentando, e né, nós vamos ganhar Oscar ainda. Então, você vai lá e assiste.
certo? Vai no teatro, vai passear, vai ver vitrine. Deixa o cuidador ter um pouquinho de ar, uma brisa, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Eu quase enlouqueci. E eu vejo gente que me manda mensagem falando que está por um tantinho assim para pular, como diria o João Cabral de Melo Neto, para pular fora da ponte da vida. Então, vamos cuidar, por favor. É isso. A gente vai. Agora mesmo. Eu vou cortar assim, são ótimas dicas. Eu estou tentando deixar você falar e ao mesmo tempo proteger você um pouco do piar. Chega muita coisa na mão da Miriam que são coisas confidenciais, né? E eu gostaria de frisar novamente que os nossos serviços são serviços à comunidade completamente sem custo. Exato. E que nós temos parcerias com entidades que, entre outras, ajudam as pessoas que podem ouvir as pessoas e são pessoas especializadas. Por exemplo, nós falamos sobre. Eu não vou lançar nomes, porque ainda vai sair coisa oficial, vai sair material oficial nosso, vai sair material oficial da Cuida de Mim e da Recriar sobre esse assunto. Uhum. Mas falando sobre as parcerias que a gente vai lançar, a gente está dando uma reestruturada nisso também. O Flávio, que te conhece de. Flávio Moraes, que te conhece de multirões, está perguntando. Queria saber se já existe data para o multirão desse ano. Se já existe programação de horário, local e os temas. Data, esse ano, e o Dia da Mulher, se eu não me. Peraí, já vou olhar agora. O Dia da Mulher vai cair, é isso, é 8 de março. O Dia da Mulher vai cair no sábado. Então, eu estou vendo, eu vou ver essa semana, principalmente, no Sesc Santana, se a gente consegue fazer o mutirão lá. Eu queria fazer no Dia da Mulher, porque 96% das cuidadoras são mulheres. E aí a gente queria fazer com que fosse uma homenagem para a mulher também, entendeu? E para ver se a gente consegue trazer essas mulheres para que elas consigam passar um dia diferente. Então, num primeiro momento, vai ser no dia 8 de março, no Sesc Santana. Se o Sesc não tiver agenda para 8 de março, aí a gente vai ver que dia que eles liberam. Mas eu gostaria que fosse no Sesc, porque ela tem uma série de espaços, né? E é bem pertinho do metrô, e é um lugar muito bonito, que dá para, não só a Bibliaspa, que é um lugar lindo, mas eu queria ver se a gente conseguia o apoio do Sesc, porque tem Sesc no Brasil inteiro. Então, se a gente conseguir entrar no Sesc com o mutirão, a gente consegue fazer em vários estados ao mesmo tempo, entendeu? Mas, e no primeiro momento, vamos tentar 8 de março. Se não conseguir, vai ser em março, mas aí a gente vai falar qual é a data e vamos ver se a gente consegue o Sesc, entendeu? Aqui tem mais uma pergunta. Miriam, o Cuida de Mim é só para cuidador familiar de parentes com Alzheimer ou é para qualquer doença limitante? O hashtag... Então, a gente tinha... Quem é que falou? A nossa Simone. O Cuida de Mim, ela é para a gente... A gente está te falar sobre isso. Entendi. Então, é assim, nós começamos... O Cuida de Mim começou por acaso, porque quando eu lancei o livro, o primeiro livro, Diário do Esquecimento, eu criei uma página só para divulgar o livro. Tem gente que me liga e fala assim, me manda mensagem, nossa, como você foi maravilhosa, a tua mãe acabou de morrer e você já começou a ajudar as pessoas. Não comecei, gente. Eu escrevi, eu fiz o grupo, a página foi só para divulgar o livro, eu não estava pensando em ninguém, porque eu não sabia que tinha cuidador. Eu achei que eu era a única pessoa que tinha tido o grande privilégio de Deus de cuidar de pai e mãe sem ter noção do que estava fazendo. Quando eu lancei o grupo, a página do Diário de Esquecimento, eu comecei a ver que estava entrando gente para caramba. Falei, ué, mas de onde veio todo esse monte de gente? Aí que eu comecei a ir atrás e vi que... Porque ninguém falava de cuidador familiar, né? Em 2018, ninguém falava de cuidador familiar. Falava do paciente, falava do cuidador, falava de LPI, mas ninguém falava daquele que estava... Por quê? Porque o cuidador familiar era invisível, né?
Você não passeia, você não consegue. Você não tem dinheiro para comprar nada, você não consegue porque os vendedores não vêm atrás de você. Você não consegue visitar a família te abandona, né? Você não é convidado para festa, porque primeiro que você é um puta de um chato que só sabe reclamar, então ninguém te convida. Você está doente, você adoece, cuidador adoece, né? Então, assim, eu não sabia que existia mais cuidadores, eu não sabia nada de. Quando meu pai adoeceu, eu não sabia nem o que era Alzheimer. Eu fiz curso nessa vida de tudo que você puder imaginar, menos na área de saúde, e nem na área de direito, porque eu não gosto da área de saúde. Se você. No primeiro mutirão, uma pessoa chegou perto de mim e falou: ai, Miriam, eu caí, olha, ela fez assim, quando ela tirou, estava costurado o braço dela. Gente, eu achei que eu ia desmaiar. Eu comecei a ficar mole. Eu não aguento ver sangue, eu não aguento ver gente costurada, porque isso me lembra que a gente é costurável, a gente é amputável, isso aqui, tudo que você tem tanto carinho, vai para o saco, qualquer momento você continua vivo. Então, eu não tenho nenhum carinho pela área de saúde, nada, nada, não gosto. E aí, de repente, minha mãe tem um câncer no braço, que dá bicho, e eu tirava o bicho. Vocês têm noção do que é isso? A minha mãe ficava toda dura, e eu falava: mãe, fica molinha para eu mexer a senhora. Eu não sabia por que ela estava dura daquele jeito. Eu fiz fisioterapia 2 vezes na vida, uma vez que eu caí da moto e outra vez que eu quebrei o braço. Eu não tinha, sabe assim? Então, esse cuidador, ele era invisível para todo mundo. Ninguém via. E aí, quando eu percebi que tinha mais gente que fazia o que eu fiz, que estava morrendo aos poucos, como eu estava morrendo, aí eu falei: não, eu vou criar um grupo. E toda vez que eu abria a minha página, o Facebook apresenta: cria um grupo para dar apoio, cria um grupo no seu. Aí eu criei um grupo, que é o Alzheimer Diário de Esquecimento. Eu criei um grupo com o mesmo nome. E aí foi entrando gente. E aí as pessoas, no começo, as pessoas só falavam: ai, que bom, graças a Deus. Nossa, que texto bonito, Deus está no comando. Ai, tudo vai dar certo, que privilégio, eu cuidei de quem me cuidou. Aí alguém falava alguma coisa mais atravessada, mas ela cuidou de você, a sua mãe te amou, a sua mãe. Aí eu falei: não, para um pouco. Essa pessoa sabe que a mãe amou a pessoa. Você conhece ela? Você está lá na casa dela? Ai, não interna, por favor, você tem que cuidar. Eu falei: você está lá na casa dela? Você sabe se essa pessoa tem condições físicas, emocionais e espirituais de continuar cuidando, ou ela vai morrer antes e aí vai bagunçar o meio de campo de todo mundo? Aí eu comecei a entender que, primeiro, sabe por que o cuidador não fala nada? Porque todo mundo vem criticar. Porque vai falar: que injustiça, tua mãe te amou tanto. Só que eu conheço um monte de gente que a mãe abandonou, que o pai abusou, sabe? Que a mãe odiou, que é uma mãe narcisista, que, sabe, fez o inferno da vida dessa pessoa. Ah, Miriam, então tem que largar? Não, não tem que largar. Não tem que largar. É um humano. Enquanto tiver um ser humano ou um ser, seja ele qual for, precisando de ajuda e eu puder oferecer isso, eu tenho que fazer isso. Porque nós somos agentes para cuidar da vida. Agora, falar que tem que fazer cafuné, dormir de conchinha e falar te amo, para um pouco, aí já é um pouco demais. Você tem que alimentar, dar dignidade, oferecer tudo que você puder para que essa pessoa tenha dignidade. Mas cada um sabe do seu limite. Então, tem gente que adora vir reclamar, falar um monte de bobagem para o cuidador se sentir mais culpado e mais lixo do que ele já se sente. Eu me senti um lixo. Então, assim, o cuidador, hoje, ele precisa de apoio. Ele não precisa de um juiz para falar: isso é bom, faz assim ou faz assado. O cuidador, ele não precisa, desculpa o termo, de um caga-regra falando: olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Você não sabe o que a pessoa tem que fazer. Essa pessoa, nesse momento, está dentro da casa dela, sozinha, e só ela sabe onde dói. Lembra os 8 bilhões, cada um num espaço, olhando para um lugar? Pois é, o olhar dela é só dela. Então, não, sabe, não vem dar palpite onde você não sabe. E aí eu criei o Cuida de Mim. Depois era um grupo público, porque ele ia dar apoio para o mutirão, porque tinha um monte de gente que queria ir no mutirão e não podia, e não queria entrar em grupo privado. Como o grupo Cuida de Mim é o que tem, é o mais novo, as pessoas começaram a se expor demais.
E eu não posso permitir que qualquer um entre e ouça uma pessoa falar: olha, eu fui limpar a bunda da minha mãe e não consegui, tive uma crise de choro e ela está lá, ou o meu pai está me perseguindo, querendo passar a mão em mim. É, as coisas que o cuidador fala, chega uma hora que ele perde o freio. E a gente não pode Juridicamente, por isso. legalmente, nós também temos uma Não é perfeito. responsabilidade, nós estamos muito cientes dessa responsabilidade, nós estamos tomando conta disso, nós temos uma equipe de assessoria jurídica e, exato, isso nos levou a tomar medidas para proteger as pessoas e a organização. Com certeza, com certeza. É isso. O que mais eu gostaria de dizer é que, então, o Cuida de Mim, gente, desculpa, tem insights meu e da Miriam aqui. Então, o Cuida de Mim, ele não é para quem tem doença limitante. Então, por exemplo, eu tenho Não, tem. Down, eu não tô no, não entro no Cuida de Mim, que não é minha praia. Não, tem, peraí. Essa era a pergunta. Eu só tinha criado só para Alzheimer. Aí várias pessoas, inclusive da APAI, me escreveu falando assim: Mi, eu passo por tudo isso, mas o meu filho não tem Alzheimer. O meu filho tem uma lesão. Eu passo por tudo isso, mas o meu filho sofreu um acidente. Eu passo por tudo isso, o meu marido caiu e bateu a cabeça. Então, cuida de mim é para qualquer cuidador familiar, qualquer um. Não importa qual tipo de doença. É claro que você vai esbarrar com a maioria tem Alzheimer, porque era o que eu conhecia. Mas a nossa ideia, a nossa proposta é ampliar para qualquer pessoa que cuide de um parente que seja 100% dependente. Entendeu? Pode ser de um acidente, pode ser o coma. Tem gente que tem. Eu tenho uma amiga que o filho dela está, acho que 30 anos em coma. Então, e ela cuida. Então, tem um monte. A nossa ideia é agora ampliar também para ir procurar o pessoal da APAI, o pessoal de outras instituições que conheçam cuidadores familiares que precisem desse tipo de apoio, porque todos precisam. Então, é qualquer cuidador familiar, não precisa ser de demência. Entendeu? Isso, essa é a hashtag Cuida de Mim. Lembrando que a gente tem os grupos do Alzheimer, Diário de Esquecimento, que o conteúdo dos grupos privados é diferente, né? É. Do Alzheimer, Diário de Esquecimento, que eu diria um olhar de fora que é mais voltado a quem tem Alzheimer, quem é cuidador dos pais, né? Uhum. E o grupo Cuida de Mim, que é mais aberto, então, no conceito, que eu diria, né? Aqui está escrito Alzheimer cuida de mim, mas eu acho que, pelo que eu entendi do conteúdo dos grupos, do conceito dos grupos, o cuida de mim é mais aberto. Então, acho que isso O filho responde de mim a. é mais novo, né? Então, as pessoas do mutirão foram entrando, né, meio sem. Então, mas tanto faz. Se qualquer pessoa que for cuidador familiar pode entrar em qualquer grupo que vai ser acolhido do mesmo jeito. Entendeu? Exato. Aqui tem, nossa, muito carinho. Obrigada, pessoal. A Leidriana, que chegou aqui para dar boa tarde. Testemunhos lindos da Marfisa, da Giza Miller, falando que Giza Miller fala que o que a Miriam escreve nos seus livros relata o que eu estou passando ao cuidar da minha mãe, é tudo que eu gostaria de falar ou escrever, mas não tem esse dom. Exemplo, quando ela relata que teve que matar monstros que a mãe dela estava imaginando e por aí vai. Marfisa falando que ela teve que trabalhar o dobro para sustentar as necessidades da mãe dela. Enfim, estamos indo para 1h30 de live. Vamos finalizar. Eu acho que nós respondemos a todas as perguntas com bônus, né? Aqui as perguntas que eu tinha feito para a Miriam era por que escrever, ela respondeu lá no comecinho. Qual a importância da leitura na sua vida, ela também respondeu e deu bônus para vocês.
como os livros que ela leu e escreveu construíram a mulher que ela é e o que essa mulher fez para contribuir para a construção de um mundo melhor. Respondeu como a sua história se transformou em palavras e braços que acolhem aqueles que vivem uma história semelhante. Acabamos de falar da Cuida de Mim. Livros ou arte, prosa ou poesia, vida ou imaginação em movimento. Eu acho lindo que você escreveu aqui, vou ler rapidinho. Tudo que se move é arte, poesia, vida e imaginação em movimento. Livros e arte, ambos são instrumentos sagrados que nos salvam de nós, do nosso abandono e solidão, diante de uma experiência absurda e ao mesmo tempo maravilhosa que é a aventura de existir. Você falou logo no começo, novidade até para mim, muito bonito. Novidade até para mim é de todo o engajamento da Miriam nas artes e de como ela, na verdade, começou a escrever, inspirada pelo teatro. Aqui no final, você, Miriam, tinha deixado um questionamento para o pessoal. Nós tínhamos. O que vocês acham de criarmos um clube do livro nos nossos grupos e página? Vocês que estão aqui acompanhando a live, escreve aqui para gente, por favor. Escreve nos comentários o que vocês acham da gente criar um clube do livro nos nossos grupos e página. E o que mais vocês gostariam de perguntar para a Miriam antes da gente fechar geral aqui? Eu queria, antes da gente fechar, lembrar que no dia 25, agora, vai ter o Círculo de Paz, Círculo de Construção de Paz. Muitas pessoas, elas escrevem dizendo que não aguentam mais, que precisam conversar. Então, essas pessoas do TJ da Chapada, eles se propuseram a uma vez por mês fazer essa técnica, que é muito legal, que é uma oportunidade para você falar e ser ouvido. Então, depois eu vou fazer um convite, né, especificamente para isso, mas quem acha que não tem com quem dizer tudo que está engasgado, que não tem com quem falar e precisa muito ser ouvido, coloca nos comentários e a gente vai colocar no nosso grupo do Círculo de Construção de Paz. Porque essas pessoas, vai ser das 9 às 11, são 2 horas, com mediadores conversando com vocês. E eu acho, isso é uma coisa. Outra coisa, vamos tentar fazer um grupo um circo de clube do livro, eu acho, ou como a Dani tinha falado comigo, para a gente entrar em algum círculo, algum clube do livro. Fazer Por uma quê? parceria. Porque você tem a oportunidade de ler alguma coisa, não precisa ler um livro inteiro, sempre o mesmo, não, sabe? Vamos ler um trecho de alguma coisa e coloca lá, olha, gente, olha o que eu vi, vamos conversar sobre isso, vamos tentar colocar algumas frestas de um espacinho para uma brisa nos grupos. Às vezes está tão pesado, e a pessoa está indo lá procurando um amparo, e aí ela vê alguns relatos tão dolorosos. Então, vamos tentar criar frestas para que entre um pouco de luz, um pouco de brisa, um pouco de um ventinho gostoso para a gente continuar cuidando, mas também olhar para um outro lado. O cuidador ele não tem para onde olhar. Vamos tentar criar estratégias para que ele olhe para outros lados também e comece a se alimentar. Gente, o cuidador, depois que o paciente morre, isso é... Ah, Miriam, o paciente vai morrer? Claro que vai morrer. Você também vai morrer, viu, Alecrim? Vocês todos vão morrer. Eu também vou morrer. Então, vamos tirar um pouco essa coisa de medo de falar a palavra morte. Depois que o paciente morre, às vezes o cuidador morre antes, tá? Depois que o paciente morre, o cuidador fica completamente perdido. Então, vamos começar, além de colaborar para que o cuidador continue cuidando de uma forma mais saudável, mais digna, menos dolorosa, para que ele também vá se preparando para reconstruir a vida dele. A gente tem o recriar com você, a gente quer que você recrie a tua vida, e a gente quer fazer isso junto com você. Né? Então, recriar e cuidar são duas coisas que andam juntas. Vamos tentar criar coisas para que o cuidador comece a se olhar
não só olhar para o paciente, mas comece a se olhar também, entendeu? É isso. Exato. Até agora, feedback muito positivo sobre o Clube do Livro. Legal. Salve, salve, Leidriana, Anjo da Guarda, Leidriana Freitas. Simone está falando sobre a experiência dela. Tudo que passei com minha mãe me causou tanta culpa que até hoje tenho dificuldade de falar sobre tudo que houve, o que houve e o que ela sentiu. E lembrando que o Cuida de Mim, o grupo é totalmente seguro e privado, é exatamente o lugar para você poder dividir com a gente esse tipo de experiência, e a gente ainda está buscando, a gente ainda está fazendo parcerias para ampliar ainda mais essa rede de apoio. O Flávio Moraes perguntou como funcionaria o Clube de Livros. A gente ainda está em brainstorming, a gente ainda está vendo, tipo, dá para a gente fala para a gente quais as ideias de vocês. Você falou aqui, por exemplo, que você tem muitos livros físicos para doar. Olha que legal. É. Olha que legal. Ontem mesmo, uma amiga minha veio aqui e ela me falou: Mi, eu tenho a biblioteca da minha mãe inteira. E eu queria doar, você aceita? Eu falei, nossa, porque a Recriar, a gente participava de eventos, e nesses eventos tinha um monte de gente que não queria, estava desmontando biblioteca, tinha arrumando espaço, e eles doavam livros para a gente. E tinha os livros que eu também já tinha antigamente, que eu também pegava muita coisa, e aí a gente distribuía esses livros na rua, né, em eventos, em feiras. Então, talvez a gente possa até fazer alguma coisa nesse sentido, distribuir, não sei. Eu acho que a gente tem que, juntos, a gente pode criar um jeito de. Nós temos uma página na Cubos, né, que é uma plataforma de ensino à distância que uma amiga nossa, gentilmente a Paola, gentilmente cedeu para a gente. Então, lá tem uma pequena biblioteca. Eu quero ver se a gente consegue. Aí, Simone, isso é outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Se a gente consegue trazer essa biblioteca para o nosso site, porque aí vocês podem baixar livros, porque está tudo em PDF e é um material que é disponibilizado, entendeu? Não tem nada que a gente pegou de alguém. Então, seria interessante a gente criar uma biblioteca no nosso site, uma das ideias, né? Ou outras ideias que vocês tiverem, eu acho que é legal a gente tentar amadurecer isso, entendeu? Eu vou pedir então para a Simone, que está acompanhando aqui, para linkar o nosso material no Cubos. Estou vendo que o Flávio, por exemplo, está bastante engajado. Flávio, minha mãe faleceu, tinha muitos livros espiritualistas. Eu acho que é muito interessante. Quando vocês estão bem engajados, assim, se vocês acham uma ideia legal e se vocês tiverem o interesse de participar como voluntário, chama a gente lá no contato, chama a gente no privado e vamos conversar sobre isso, vamos trocar ideia e fazer parcerias e, né? Lucy Fonte está falando, escuto às vezes, ela tem Alzheimer, e aí essa pessoa tem menos dignidade e atenção em seu cuidado? Fico indignada. O pessoal está realmente ganhando uma voz através do seu trabalho. Bárbaro. Que bom, que bom. Vamos agradecer todo mundo e vamos agradecer todo mundo, então, e vamos fechando a live por hoje. Uau, legal. Obrigada, gente. Foi de incrível. Coração. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Essa mulher incrível, minha prima. Eu sou incrível, ela também é incrível, é minha prima também. Família porreta, né? Obrigada, gente, de coração. A live vai ficar no Face, né? Quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar, fica à vontade. Uma coisa, vocês só não vão conseguir compartilhar do grupo, porque os grupos são privados. Muita gente fala isso. Mas eu queria compartilhar e você não permite. Não é que eu não permito. Como o grupo é privado, ele não tem essa ferramenta. Então, você não consegue. Mas a gente vai colocar na página do Cuida de Mim e vamos ver onde mais a gente consegue colocar. Obrigada, Dani. Parabéns pelo trabalho. Essa minha prima é bailarina, viu? Sabe aquela coisa, todo mundo tem, só a bailarina que não tem? É ela. Obrigada de coração. Dani, obrigada a você que está aí com a gente.
Um beijo no Trabalho coração. incrível. A gente vai continuar respondendo as perguntas agora no off. Beijo, gente. Legal. Obrigada, Beijo. amiga. Obrigado eu. Vamos embora.